Chamar aqui o restante do pessoal, avisar que já tem gente na sala, ainda falta um minuto para começar. Faltou um minuto, vamos esperar o pessoal. Tá chegando aqui, Carlos. Malu, vamos começar com a página que foi para casa semana passada, né? Que é a página 6 do livro de atividades. Vamos já abrindo aí enquanto o restante do pessoal chega. 8 horas. Então vamos começar, né? Ok, vou chegando, a gente vai admitindo para não atrasar, porque a gente tem que aproveitar ao máximo esses 40 minutos do Zoom, né? Então, bom dia a todos vocês. Vou eles aqui, Malu, Lucas, Carlos, mais alguém que for chegando, a gente vai admitindo. Como dizíamos no início, vamos fazer a correção da atividade que foi passada para casa última terça-feira, a página 6 do livro de atividades. Então, nós temos aí a primeira questão da página 6, né, que na verdade é a questão de número 5. Nós temos uma imagem que a gente já analisou lá no livro didático, que seria o esquema ilustrativo de um feudo. Lembrando que feudo era uma porção administrada ou referir-se não somente a uma porção de terra, mas inicialmente essa palavra feudo dizia respeito a qualquer propriedade, uso de um campo, a administração sobre uma ponte, sobre uma estrada. Então, aquele bem administrado, do qual se tirava a riqueza, recebia esse nome feudo. Com o passar do tempo, a palavra feudo ficou restrita a uma porção de terra. Então, traduzindo assim para a gente entender, feudo, na Idade Média, seria o que hoje a gente entende por uma grande fazenda. Nós temos aí a ilustração que a gente já analisou, repito, no livro didático durante a aula. Aqui ela volta no livro de atividades. A gente, inclusive, na aula comentou cada número desse, a função para que servia cada um desses estabelecimentos do feudo. Então, no número 1, o que é que nós temos? Lucas, Malu, Carlos, no número 1 dessa ilustração da quinta questão, temos o quê? Um castelo. Um castelo. Muito bem, Carlos. E Lucas, servia para que o castelo? Qual é a característica? Para que servia? Uma construção fortificada para proteger o feudo. Isso, e quem morava no castelo? Eram os camponeses que trabalhavam no feudo? Não. Quem era que morava no castelo? O senhor feudal. O senhor feudal. Deixa eu ver se vocês entenderam. Carlos, Malu, Lara chegou agora também. O senhor feudal, ele era dono do feudo? Não. Não. A gente fez até aquele desenhozinho do mapa da Itália, vocês devem lembrar na última aula. Todo o imenso território do Império Romano foi invadido por várias tribos germânicas, cada tribo com o seu líder, com o seu rei. Então, todo o território unificado do Império Romano foi dividido em pequenas partes, dividido em pequenos reinos. E esses pequenos reinos, as propriedades divididas entre os senhores feudais. Então, a terra, na verdade, pertencia ao rei daquele reino, no caso, como a gente estudou o reino dos francos, Clovis, Carlos Martel, Carlos Magno, Pepino Breve e tudo mais. Aqueles eram os líderes da tribo dos francos, mas os francos foram apenas uma das muitas tribos que invadiram o Império Romano. Então, cada tribo tinha o seu rei, cada rei ficou com uma porção de terra, e as porções menores dentro desse reino foram divididas em feudos, entregues para serem cuidadas, administradas, vigiadas, como Lucas disse, do castelo, pelo senhor feudal. Então, ele cuidava da terra, administrava, vigiava, defendia, zelava, fazia produzir tudo, mas, na verdade, a terra, em última instância, pertencia àquele reino
ou aquele rei daquela região ali. No número 4, o que é que nós temos? Floresta. Floresta. Qual seria a característica, a função da floresta? Para que servia a floresta no feudo? Ela deveria melhorar o ambiente e proteger os animais. E fornecer o quê? Além de proteger os animais, ela fornecia o Madeira. quê? Lenha. Lenha, madeira, muito bem. Número 10. Quero ver quem vai acertar aí o número 10. O que é que nós temos no número 10? A legenda ajuda, né? Ao lado da imagem. No número 10 nós temos o quê? Não são as colinas, hein? É abaixo aí do número 10. O que é que nós temos? Logo abaixo do número 10. Entre as casas e as colinas, em que está o número? Plantação. As plantações. Muito bem, Carlos. Qual era a característica? Para que serviam essas plantações? Para que Para ele tinha que se ter plantação? alimentar. Para se alimentar. Muito bem. O feudo, já dizíamos na aula passada, o feudo ele era autossustentável. Ou seja, ele fornecia tudo o que os moradores precisavam para sobreviver: madeira, tecido, Professor, roupa, carne. Oi, Lucas. professor, botei assim, um lugar para se Bom dia, cultivar e professor. fazer Tem alguma alimentos. coisa? Para o cultivo de alimentos. Muito bem. Plantação servia para produzir alimentos. Seria essa a resposta do 10. Muito bem. E no 6, vocês marcaram que letra? Eu marquei a C. Isso. Só que teríamos que marcar, olha a pergunta da questão 6. Sobre o texto, assinale duas opções corretas. Uma está certa. A letra C, não foi isso, Carlos? Uhum. Isso, aí tem que marcar outra. São duas. Uma está certa, Carlos acertou a letra C. E a outra seria qual? São duas que tem corretas aí. Ah, é? Eu não sabia. Vamos ver a E? Diz assim, ó, o feudalismo foi predominante na Europa Ocidental desde, olha aqui o erro da alternativa E, desde o auge do Império Romano. Não, o feudalismo ele começou após, e não lá no... Professor, que Sim, página é? página 6. A Página correção 6? do livro de atividades. É, Ok, obrigada. valeu, Nália. Então, o erro dessa letra E está dizendo aí que o feudalismo ele já estava em alta, né? Foi predominante desde o auge do Império Romano, ou seja, ele aconteceu o feudalismo enquanto acontecia o Império Romano. Não, o feudalismo ele entrou em cena, ele aconteceu depois e não enquanto ainda estava o Império Romano. Então é falso, essa alternativa é. Então, Carlos acertou a letra C. Qual seria a outra que a gente marca no sexto quesito da página 6 de atividade? Sexto quesito da página 6 de atividades. Qual seria outro quesito que a gente marca aí no sexto quesito? Cecília, Beatriz chegou depois, Rian, Eu marquei Raquel. A. Letra A, vamos ver a letra A. A organização que se seguiu ao final do Império Carolíngio foi a da formação de fortes estados nacionais. A gente teria que entender essa expressão aí, fortes estados nacionais. Veja, toda vez que vocês verem essa palavrinha estados com a letra E, significa país. Então vamos ver se fica mais fácil agora. Após ao final, então o que veio, o que se seguiu depois do final do Império Carolíngio? Ele quer saber de algo que aconteceu quando o Império Carolíngio chegou ao seu fim, findou, acabou. Então, após, o que se seguiu ao final do Império Carolíngio? Foi a formação de estados, trocando estado por país. Foi a formação de países nacionais fortes. Já tinha países naquela época da Idade Média? Sim, Não. não, ainda não. Então está errada aí a letra A. Os estados, com E maiúsculo, os países, eles só vão surgir um pouco mais depois. Quando, professor, que vai surgir? Deixa eu já dar um adiantamento do que a gente vai ver mais à frente. Quando aqueles vários reinos que a gente desenhou na aula passada, que dividiram o território do Império Romano, aqueles reinos vão se juntar e vão formar
esses que está dizendo aí na letra A, os estados nacionais, ou seja, os países. Então, aqueles vários reinos vão se juntar, vão formar a Itália, vários reinos vão se juntar, vão formar Portugal, vão formar a Espanha, vão formar a França, vão formar a Alemanha. É aí que vai surgir os países da Europa como nós conhecemos atualmente, mas só muito depois e não ali, professor, sim, quais são as alternativas? Eu marquei letra C e D. isso. A letra C, Carlos respondeu para a gente, está correta, Rianzinho. A gente está tentando encontrar outra. Já vimos que não é a letra A e nem é a letra E. Então vamos ver a letra D. A letra D diz assim, ó. A força política existente no Império Carolíngio era descentralizada. Não precisamos nem continuar lendo, gente. Já encontramos o erro da letra D. Vamos primeiro entender, por isso que é importante você não só tirar a foto e mandar no Classroom, mas quando você estiver respondendo que surgir alguma palavrinha aqui, estou entendendo essa palavra aqui. Aí pergunta ao professor, pode perguntar no Zap, hein, gente? Pode e deve, para não somente mandar assim lá no Classroom, mas mandar sabendo o que é que está mandando. Então, olha, a letra D diz que a força política, ou seja, o governo, política, governante, ela era descentralizada no Império Carolíngio. O que é uma coisa descentralizada? Que não tem um. Qual seria o contrário de descentralizada? É só tirar o des, né? Fica o quê? Centralizada. Muito bem, Rian. Então, o que é um governo centralizado? É um governo de uma única pessoa. Aquela pessoa ele é o centro do governo. E um governo descentralizado é quando tem. Quando tem o que, gente? Várias pessoas. Várias pessoas mandando. E no Império Carolíngio era assim, várias pessoas mandavam, era só um. Um só. Então não era descentralizado, era centralizado. Então está incorreta também a letra D, de maneira que Então é a as letra alternativas C. corretas, como o A Carlos letra disse, B, então, né? C e B. Muito bem, Rico. C e B. Feita aí a correção, vamos aqui abrir o livro digital no portal Positivo e dar continuidade da página que nós paramos. Lá no livro didático, quem lembra? Página 5, né? Contrato de enfeudação. Professor, Sim. qual era a outra resposta do sexto? Letra B e letra C. Letra B e letra C. Aí vamos voltar agora, depois de feita a correção, voltar para a página 5 do nosso livro didático. Página 5 do nosso livro didático. Está abrindo aqui no portal Positivo. E vamos aqui projetar em tela cheia para projetar aí para vocês. Acredito que vai chegar aí agora. Pronto. Contrato de enfeudação. Então, aqui nesse contrato de enfeudação, nós vamos continuar percebendo que a terra, ao final das contas, não pertencia ao senhor feudal, embora fosse ele que mandasse, mas ele apenas administrava em nome do rei daquela região. Alguém pode começar lendo aí esse primeiro parágrafo? Da qual página? Da página 5. O ato pelo qual Um nobre concedia um benefício feudo a outro integrante da nobreza. Era marcado por rituais que implicavam juramentos e gestos. Os acordos estabelecidos não eram registrados por escrito, mas mesmo como acordos verbais. Eram respeitados e passados de geração em geração. Os herdeiros, por
tradição, os filhos mais velhos honravam os acordos firmados entre seus ancestrais. Valeu, Rianzinho. Então, gente, ó, Rian leu, a gente pôde acompanhar. Tem pelo menos duas informações aí muito interessantes nesse capítulo, aliás, nesse parágrafo. Primeira informação que esse contrato, né, esse acordo sobre a posse daquela terra, daquele feudo, ela era feita entre integrantes da nobreza, né? Na aula passada a gente procurou também desenhar esse esquema daquela pirâmide social, lembra? Quem estava no topo era a igreja, né, o clero, depois o grupo intermediário ali, o grupo privilegiado era o grupo da nobreza, onde nesse grupo, vocês devem lembrar, nós tínhamos vários títulos de nobreza, conde, marquês, duque, né, e por aí vai. Então era essa galera rica, a elite, a nobreza, de onde também fazia parte o rei era um nobre, então esse acordo era feito entre eles. Outra informação, ou seja, que um camponês ele nunca poderia receber um feudo, porque ele não era da nobreza, né? Os acordos eram feitos apenas entre membros da nobreza. A segunda informação que o Rian Leo a gente acompanhou é que não havia um acordo por escrito, diz aqui na segunda linha, mas era um acordo verbal, de um juramento, né? O rei dizia, senhor feudal, senhor nobre Duque Carlos de Garanhuns, você vai receber esse feudo. Tinha um juramento ali de fidelidade, né? Então, era tudo na base do acordo oral, em palavras de promessa de juramento, promessas de fidelidade. As cerimônias eram divididas em três partes. Tinha uma homenagem, que era prestada ali ao senhor feudal, a fidelidade, o senhor feudal, como a terra não era dele, ele ia apenas administrar, ele jurava cuidar, defender, fazer a terra produzir. E, por fim, a investidura, né? Geralmente ele recebia alguma insígnia, alguma veste, alguma armadura, coisa do tipo. Aquele que, olha que interessante, tá, gente? Não precisa decorar, mas precisa entender. Para depois que voltar essas palavrinhas que estão aí em destaque, suzerano e vassalo, entender o que significam essas palavrinhas. Então, aquele que concedia o benefício era designado, chamado de suzerano. E o que recebia era chamado de vassalo. Então, geralmente, um rei que doava uma propriedade, aquele rei ele era o suzerano, ele que estava doando aquela propriedade. O que recebia a propriedade se tornava vassalo, dependente daquele suzerano. Então, suzerano e vassalo. Alguém lê essa janelinha verde aí para a gente? Os laços. Posso, professor? Pode. Os laços feudovassálicos eram estabelecidos por três atos, que correspondiam às necessidades recíprocas que justificavam sua existência. O primeiro era a homenagem, o segundo era a fidelidade, juramento feito sobre a Bíblia ou relíquias de santos, e muitas vezes selado por um beijo entre as partes. O terceiro era a investidura, pela qual o indivíduo que se tornava senhor feudal entregava ao outro, agora vassalo, um objeto, punhado de terra, folhas, ramo de árvore, etc., simbolizador do feudo que lhe concedia. Valeu, Nália. Então, aí, Nália pôde ler, Nália leu, a gente pôde acompanhar esse simbolismo que marcava essa cerimônia de investidura. E outra coisa que chama a atenção aí é a religiosidade, né? Esse juramento, ainda hoje no julgamento, né? Se faz esse juramento sobre a Bíblia, promete dizer a verdade, não sei o quê, promete fidelidade. Então, a religião marcava muito o juramento, essa relação desse contrato de enfeudação, pelo qual o vassalo que recebia a propriedade tornava-se dependente e devia fidelidade ao seu suzerano, aquele que estava lhe dando aquele bem. Diz o próximo parágrafo: os suzeranos buscavam reunir um grande número de vassalos
E estes vassalos, com base no benefício que recebiam, poderiam também se tornar suzeranos de outras pessoas. Vamos entender aqui, gente, o que é que está dizendo essas duas linhas, ó. Deu para entender? Então, um vassalo, um senhor feudal que fosse vassalo, ou seja, dependente de um rei, aquele senhor feudal, sendo vassalo do rei, dependente do rei, aquele senhor feudal poderia também se tornar suzerano de outra pessoa. Como que poderia acontecer isso? No esquemazinho lá que a gente acabou de corrigir na página 6 do livro de atividades, aquela ilustração do feudo, tem uma ponte lá. Então, se aquele senhor feudal quisesse conceder o direito de propriedade sobre aquela ponte a alguém, a algum nobre, para de repente aquele nobre que recebesse a doação da ponte cobrasse pedágio, quem precisasse transportar suas mercadorias por aquela ponte, então aqui nós teríamos três relações, né? O rei, que era o que doou a terra, o senhor feudal, que era vassalo do rei, e o proprietário da ponte, que era vassalo do senhor feudal. Acredito que tenha dado para entender, né? Para essa organização, leva-se em conta uma hierarquia. Então, se não entender essas duas linhas aí, pode perguntar que a gente tem que explicar novamente, tá, gente? Na qual, deu para entender aí, Rianzinho? Na qual o maior suzerano era o rei. Ao receber a terra, o vassalo também recebia o poder sobre a terra, o que explica a descentralização política que caracterizou o feudalismo. Gente, nessa última linha aí desse parágrafo, ele traz uma informação que é essencial para entender o feudalismo. Então, vamos ver assim. Se caísse numa prova Rian, Carlos e os demais, Malu, Lucas, Lara, Bia, Raquel, Cecília, Gabriel e Anaísa, Vitor, Matheus, se caísse numa prova assim, o poder durante a Idade Média era centralizado ou descentralizado? E aí, Nália, liga o microfone. Descentralizado. Descentralizado. Agora vamos deixar mais difícil a pergunta. Quero ver quem acerta. Pode deixar ligado, Jesus, o microfone. Explique por que na Idade Média o poder era descentralizado. E aí, gente? Tem a ver com aquele desenho que a gente fez na aula passada. Porque o quê? Por que na Idade Média o poder era descentralizado? Vocês acertaram. Disseram que na Idade Média o poder era descentralizado. Corretíssimo. Agora a pergunta é, por que era descentralizado? Tem a ver com aquele desenho que a gente fez na aula passada. Porque não tinha um local exato? Porque não tinha um governante exato. Eram vários, muitos. Só para entender, gente, precisa compreender o que a gente está estudando, hein? Qual foi mesmo o evento que colocou fim à Idade Antiga e começou a Idade Média? Lá no ano de 476. O que foi que aconteceu mesmo nesse ano? Não foi assim, né? No ano 476, estou desenhando aqui na tela. Foi a invasão, não foi dos bárbaros? Isso. Então, antes desse ano, deixa eu fazer aqui um marco temporal, né? Antes do ano 476, nós tínhamos a Idade Antiga, né? Assim, depois do ano de 476, estou desenhando aí na tela, ficou para trás a Idade Antiga e começou a Idade Média. É isso? Na Idade Média, vocês já disseram, o poder... Eu estava prestando atenção, Zé. O poder era descentralizado, não é isso? Não cabe aqui, vamos colocar abreviado. Então, se na Idade Média o poder era descentralizado, isso quer dizer, Nália e os demais, que na Idade Antiga ele era o contrário de descentralizado. Ele era o que, gente? Qual é o contrário de descentralizado? Ele era centralizado, muito bem, né? Vamos continuar entendendo aqui, ó. Na Idade Média, o poder descentralizado, nós tínhamos, como vocês disseram, vários reis, né? Das tribos germânicas.
E antes, na Idade Antiga, todas as terras da Europa pertenciam a quem? Imperador. Imperador. Tinha vários imperadores ou era só um? Só. Só um. Por isso ele é centralizado na figura do imperador. A partir do ano 476, quando as tribos germânicas invadem o Império Romano, dividem as terras entre si, e agora nós vamos ter vários comandantes, vários que mandam. Por isso, descentralização política. No feudalismo, o que é que nós temos? Uma descentralização política. Por que que no feudalismo, então a palavra feudalismo aqui ela está sendo identificada como Idade Média, tá? Por que que na Idade Média, por que que no feudalismo nós tínhamos descentralização política? Porque eram vários que mandavam, e não mais um só, como na época do Império Romano, que apenas o imperador mandava em todas as terras. Acredito que tenha dado para entender aí, né? Quem lê a próxima janelinha, verde? O feudalismo é antes de tudo. Rianzinho, tira a mão do queixo, lê aí para nós. O feudalismo é, antes de tudo, conjuntos vínculos pessoais que unem uma hierarquia. Os membros das camadas dominantes da sociedade, esses vínculos apoiam-se numa base real. O benefício que o senhor outorga a seu vassalo em troca de um certo número de serviços e de um juramento de fidelidade. O feudalismo, no sentido escrito, é a homenagem e o feudo. Pronto, essas relações que marcavam a época do feudalismo, a Idade Média, né? Sempre essa relação de poder, de troca de favores entre as pessoas. Até que o meu aqui pareceu que ia dar uma travada agora, que eu chego e fiquei com medo. Vamos conversar sobre essas questões aí da página 6, não é isso? Observe a imagem ao lado, que trata uma dessas cerimônias de enfeudação, ou seja, alguém se tornando senhor feudal e recebendo uma propriedade aí, né? Primeira pergunta, eu também aqui com o livro físico, então vou deixar na tela a imagem parada, diz assim a primeira pergunta. Qual dos personagens representa o suzerano e qual o vassalo? E aí, gente? Acho que o suzerano, esse pequenininho aí, com as blusas azul. E o Isso, vassalo é o de rosa. muito bem, De rosa. muito bem. Agora a segunda pergunta ainda continua a primeira, Nália. Por que a gente chegou a essa conclusão? Que o suzerano, aquele que está doando, é o de azul, e o vassalo que está recebendo o feudo é o de rosa. Por que que a gente chegou a essa conclusão? Eu cheguei porque o rosa estava concedendo como se fosse respeito ao azul. Excelente, Nália. O de rosa ele está numa posição de submissão, quase como que ajoelhando diante do de azul. Muito bem. Terceira pergunta. Qual objeto é entregue para simbolizar a doação, a concessão do feudo? Qual é o objeto que aparece em destaque aí logo atrás do de rosa? Essa chave? Uma chave, né? Essa chave ela indicaria que abriria o quê? Alguma coisa assim Porta, para né, plantar. Rianzinho? Chave só pode ser de porta, né? Agora seria a porta de quê? Do banheiro, da igreja? Seria a porta de quê? O que é que tem atrás? Que Do construção castelo? é que aparece atrás aí? Um castelo? Então, provavelmente pelo tamanho da chave, deveria ser os portões do castelo, não é isso? Muito bem. Continuando, a sociedade feudal. Ó, a legenda da imagem diz assim: iluminura do século XIV, portanto, ano 1300, representando o ato de homenagem de um vassalo
caso de Rosa, que está recebendo, diante do seu futuro senhor, em pé e azul. Lembrando que essa palavrinha que aparece aqui, luminura, eram as ilustrações dos livros na Idade Média, tá? Para que a leitura ficasse assim um pouco atrativa, os livros na Idade Média vinham com várias dessas ilustrações feitas à mão, né? Então, a sociedade feudal, se a gente pudesse voltar 1.500 anos atrás, passear pela Europa, como eram as pessoas que a gente encontraria? Diz assim, ó, a sociedade feudal estava dividida em 3 grupos, que vai ser aquela piramidezinha que a gente já desenhou, tá? Ou camadas, chamadas de ordens, ou estamentos. Faziam parte do estamento mais elevado os clérigos, a gente já desenhou essa pirâmide, né? Papa, bispo, sacerdotes, com a função de cuidar do mundo espiritual por meio das orações. O segundo estamento, a segunda camada, a segunda ordem, era formada pela nobreza, com a função de proteger a sociedade por meio das guerras, cavaleiros, duques, condes, marqueses e por aí vai. Por fim, o terceiro grupo, o terceiro estamento, terceira camada, eram os laboratórios. Essa palavra em latim, traduzindo para o português, quer dizer trabalhadores. Por isso que a letra está impressa de maneira diferente. Você vê que a letra está inclinada, né, no modo itálico, porque é em outro idioma, é no latim. Vem da palavra labor, que significa trabalho. Então, laboratórios seriam trabalhadores. Os camponeses e artesãos, que compunham a maior parte da população feudal, formavam o grupo mais numeroso e eram a base da sociedade. A base da sociedade, porque eram eles que trabalhavam para sustentar os demais. Em uma sociedade estamental, olha que interessante agora, hein, gente? Jeanzinho, preste atenção. É muito difícil que uma pessoa consiga mudar de uma camada social para outra. Deu para entender, Mariana e os demais? Deu para entender sim ou não? Ou seja, o que é que ele está dizendo, Ria? Que nessa sociedade estamental, ou seja, nessa sociedade de pirâmide, é muito difícil que uma pessoa consiga mudar de uma camada para outra. Por exemplo, um camponês se tornar um nobre. Isso é difícil de acontecer. Deu para entender agora? Muito bem. Observando na iluminura ao lado os estamentos nos quais estava composta a sociedade medieval. E aí nós temos esses 3 grupos que a gente desenhou na pirâmide, né? A legenda diz assim, ó. Esta iluminura ilustra a letra de um manuscrito no fim do século XIII, portanto, ano 1200. Nela, nessa ilustração, ou iluminura, como se chamava na Idade Média, notamos a representação de como a igreja entendia a formação social da época. À esquerda, nós temos o monge, representando o clero, no centro, o cavaleiro, representando a nobreza, e à direita, com a ferramenta agrícola, parece uma espécie de uma pá, o camponês, né? Então, os 3 grupos que formavam aquela pirâmide social. Os que trabalhavam. O terceiro grupo, lá da camada da base da pirâmide, formado pelos servos da gleba. O que é gleba, professor? Gleba são as terras. É outra palavrinha para terras. Ele vai explicar lá no finalzinho da página 7, ele explica, né? Terra voltada para a produção agrícola. Lá no final da página 7, estou aqui mostrando na minha janelinha, vocês têm o glossário, ou seja, o significado dessa palavra em vermelho. Então, o terceiro grupo lá da camada social, da pirâmide, era formada pelos servos da terra e pelos vilões. A gente já explicou essa diferença, não foi, gente? Que os servos eram os que moravam no feudo, moravam, dormiam, acordavam e iam trabalhar. Os vilões eram pessoas das vilas, não tem nada a ver com bandido, com malfeitor, com violento. Vilões porque moravam nas vilas e vinham
trabalhar no feudo esporadicamente, de tempo em tempo, uma vez ou outra, e não permanentemente como os servos ou os camponeses, né? A palavra camponeses é outra palavra que pode substituir a palavra servos. Então você pode aí, para não cochilar, Rianzinho, pegar uma caneta e em cima da palavra servos escrever camponeses, para sempre quando ver a palavra servos é a mesma coisa que camponês, ou seja, os trabalhadores do campo. Os servos trabalhavam nos feudos, estavam unidos ao senhor feudal, unidos, dependentes dele. O senhor feudal, que era um integrante da nobreza, estavam unidos a ele por laços de servidão, por obrigação. Por sua vez, vilões não estavam submetidos a essas relações de servidão, porque o vilão morava na vila, ele não morava no feudo. Então, ele não tinha obrigação, ele não estava submetido ao senhor feudal, ao contrário do camponês, do servo, que estava comprometido, submetido à vontade do senhor feudal. Na ilustração, vemos camponeses arando a terra e se utilizando de arado de madeira puxado por bois. Próximo parágrafo diz que os Ô, servos... professor, Opa, isso aí parece mais búfalo, parece um búfalo, não é? né? É, muito bem, Carlos. Os servos da gleba estavam presos às terras do Senhor por laços de obediência. Eles produziam e beneficiavam alimentos, criavam animais, búfalo, boi, cabra, bode, porco, e fabricavam as ferramentas necessárias para o desenvolvimento desses trabalhos, como o arado de madeira, por exemplo, tornando cada feudo praticamente, a gente já disse essa palavrinha, autossuficiente. Tudo que as pessoas precisavam era produzido e fabricado ali no feudo. Essa autossuficiência dos feudos levou a uma gradativa diminuição de trocas de mercadorias, que foi aos poucos enfraquecendo o comércio. Olha aí o que foi que a gente acabou de ler. Tinha comércio? Tinha. Tinha moeda? Tinha. Já no Império Romano já tinha moedas, né? Não pode esquecer disso. Dai a César o que é de César. A dracma era uma das moedas do Império Romano. Então havia moeda, havia. Mas na Idade Média, qual foi a forma de comércio que foi predominante, que acontecia com mais frequência? As trocas de mercadoria, né? Que vocês sabem, a gente chama de escambo. Então, geralmente, aquilo que um feudo produzia, feijão, arroz, trocava pelo que o outro feudo produzia. O comércio ele enfraqueceu. Depois, lá na Baixa Idade Média, depois do século XI, depois dos anos 1000, esse comércio voltará a crescer, tá, gente? Então, é uma sociedade de alto e baixo. Por enquanto, nós estamos na Alta Idade Média, em que tudo e toda a nossa atenção se volta para a propriedade rural, para essas fazendas que na Idade Média chamávamos de feudo. Nós estamos no último minuto, eu tenho que encerrar aqui, senão perco a gravação. Para casa, a página 7 do